Queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu os cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. É uma grande alegria para mim poder estar com você mais uma vez nesta noite de quarta-feira, dia 1º de abril, para podermos, como fazemos todas as noites, caminhar um pouquinho, compartilhar um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu carinho e bondade em estar conosco, nos acompanhando, participando desse trabalho que é conjunto, nosso e teu também, de aproveitarmos esta época, este momento difícil pelo qual todos estamos passando e vivenciarmos momentos de alegria dentro de um tempo de crise. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Então, bendito seja o nome do Senhor por esta noite, por este novo mês que o Senhor nos dá. Eu sei que março foi um mês que vai ficar na história, É um mês do qual nós não vamos esquecer tão já. Foi um mês atípico, trouxe alguns sofrimentos, além e antes da pandemia. Nós vimos aí algumas tragédias por causa das chuvas e tantas coisas sofridas que nós presenciamos e que entristeceu o nosso coração. Depois veio essa pandemia, essa crise toda de saúde mundial, que transtornou um pouquinho, mudou, acho que um pouquinho não, mas radicalmente o que é o nosso estilo, o nosso tipo de vida. Mas bendito seja o Senhor, porque mesmo nesse momento tão difícil, Deus tem tratado com o nosso coração, Deus tem cuidado de nós, nós temos permanecido na presença do Senhor, eu aqui, você aí onde você está, na tua casa, no teu trabalho, dentro do espaço que te é permitido vivenciar sozinho, sozinha, com a tua família, nós estamos juntos. Aqui no templo, hoje um pouquinho mais próximo do altar, ontem nós estivemos lá na palavra, sentados juntos lá no púlpito, hoje eu estou aqui com você para que você tenha uma nova visão da igreja, assim você vai se situando, vai se sentindo aqui, junto comigo, não apenas como um assistente, como alguém que está visualizando alguma coisa remota, não. Sinta-se comigo aqui, nós juntos, adorando a Deus, orando ao Senhor, como temos feito a cada noite, durante o dia também, pelas redes sociais. Você sabe que nós estamos lá no WhatsApp, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, homens, intercessão, mulheres, os jovens, participando, dando a sua contribuição nesse trabalho que é feito para a glória de Deus. Não é para preencher tempo, não é para ocupar espaço, não é para propaganda, não. O sentimento, o desejo sincero do nosso coração, meu e teu, de todos nós, de toda a equipe aqui que está trabalhando comigo, com a minha família, o desejo sincero do nosso coração é ser bênção para nós mesmos, bênção para as outras pessoas e razão, motivo de que o nome do Senhor seja glorificado e que ações de graças sejam rendidas a Ele. Bendito seja o Senhor, então, por tua vida e pelo teu envolvimento. Eu quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Pegue aí a tua Bíblia Sagrada, se você ainda não pegou, traz ela para perto de você, eu já vou dizer para você qual o capítulo e quais os versículos que nós vamos ler desse texto de hoje. E o que me levou, olha que coisa mais interessante, o Senhor tratando comigo e trazendo ao meu coração o assunto, o compartilhar de hoje à noite com você. O desejo da minha alma, irmãos, é que o sentimento, a sensação que você tenha é que nós estamos conversando. Eu estou assentado, faço isso em ambientes mais tranquilos, mais intimistas talvez para algumas pessoas, mas o propósito é exatamente esse, que nós estejamos conversando, meditando juntos na palavra do Senhor. Não é uma pessoa pregando e um monte de gente ou algumas pessoas apenas ouvindo, não. Nós estamos sentados, Tenho certeza que você aí na tua casa, talvez no teu sofá, na tua mesa, aí em volta da tua mesa,
Então nós estamos numa conversa bem tranquila, bem serena, cujo assunto da conversa é a palavra de Deus, é o tratar de Deus conosco. O desejo da minha alma diante do Senhor, com toda sinceridade, é que seja esse o sentimento que você tem aí, tá bom? E o que me levou então, queridos e queridas, a esse tema de hoje, foi uma frase que alguém postou na minha página de Face hoje e que foi muito especial para mim. Eu não sei se quem postou foi a mesma pessoa que teve a inspiração para escrever. E por eu não saber se é a mesma pessoa, eu vou me reservar o direito, ter o cuidado de não citar nomes. Mas ela é muito especial e seja lá quem for que a escreveu, que teve a inspiração, eu tenho certeza foi usado, tratado, ou tratada pelo Espírito Santo de Deus, se for uma mulher. E a frase diz o seguinte, olha que coisa linda, preste atenção. Às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes Deus acalma o marinheiro. E às vezes Deus nos ensina a nadar. Quer que eu repita? Às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes Deus acalma o marinheiro que está dentro do barco. E às vezes Deus nos ensina a nadar. Eu estava pensando nessa frase que veio ao meu coração como um bálsamo, sinceramente, como uma coisa deliciosa para o meu coração. Imediatamente, enquanto eu estava pensando nela, imediatamente veio ao meu coração a lembrança, a memória de um texto bíblico, aí do livro de Atos dos Apóstolos. Talvez até você já tenha tido o estalo de saber do que é que nós vamos tratar hoje aqui. E no livro de Atos dos Apóstolos, nesse texto, nesse capítulo, nos dois capítulos, particularmente nesse capítulo que nós vamos ler, está a narrativa da experiência de alguém que se enquadra bem nessa frase inspiradora que alguém escreveu e que se enquadra também de maneira tremenda no que nós estamos vivendo como situação hoje. O meu coração se alegrou e, sinceramente, quando o Senhor trata comigo dessa forma, eu dou aquele sorrisinho, né, que eu olho para cima e digo, Senhor, né, meu Deus, e digo obrigado por tratar comigo dessa forma. E eu quero repartir isso com você. O texto bíblico que a minha memória trouxe, né, ao coração está no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra a Bíblia Sagrada aí. A gente vai caminhar um pouquinho, conversando, tá bem? Como a gente faz todas as noites. Vamos fazer aquele comentário, aquele resumo, basicamente, do texto. Depois a gente vai para um versículo, dois versículos, alguns versículos que corroboram, confirmam aquilo que o Espírito Santo trata com a gente, esclarece para a gente, né? Nos ensina. Então, o resumo do capítulo 27 para você, nessa nossa conversa, pode ser descrito dessa maneira. Paulo está sendo transportado, levado, preso, olha a quarentena aí, preso para Roma. Ele está dentro de um navio, sendo levado para Roma junto com outros presos. Acompanham Paulo alguns amigos, como Lucas, o médico e evangelista que escreveu, o mesmo Lucas que escreveu o evangelho que leva o seu nome, é o que está descrevendo todos os registros contidos no livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas, o médico amado, está dentro do barco junto com Paulo e outros irmãos que o estão acompanhando desde Cesareia, lá em Israel, onde ele estava preso e de onde ele é enviado então para comparecer diante de César, para defender a sua causa. Ele estava preso pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, por anunciar dentro de Israel e em outros lugares, em outras cidades, em toda a Ásia, por onde ele passou, ele está pregando o Evangelho. Isso incomodou os judeus,
que arrumam, dão um jeito de fazer com que Paulo seja preso, e Paulo é obrigado a apelar a César e é enviado a César. Esse é um resumo do que está anteriormente aí. E nessa viagem de Cesareia para Roma, então, num determinado momento dessa viagem, embora Paulo tivesse recomendado ao capitão do navio, ao dono do navio, que não saíssem de determinado porto, porque a coisa ia ficar um pouco estranha no percurso, eles não escolheram abraçar a sugestão de Paulo, tomam rumo, então, rumo ao destino que eles tinham como objetivo, e no caminho, durante a viagem, então se levanta uma tremenda tempestade, é o que está colocado no texto bíblico aí, da viagem de Paulo para Roma. Uma tempestade longa, ela durou muitos dias, foi uma tempestade intensa, durando dia e noite, eles não tinham a menor ideia de onde estavam, de que rumo o barco estava tomando. Os ventos eram terríveis. Eu te convido depois, como eu faço sempre, a você ler o texto bíblico versículo por versículo, e você vai ver que o que nós estamos fazendo aqui é só um resumo do que está escrito na palavra. Chega uma hora que eles são obrigados a aliviar o navio, jogar a carga fora, e nada modifica, o risco de naufrágio é tremendo, é imenso. Eles estão, na verdade, numa baita quarentena. Se você pensar comigo, eles estão dentro do navio sem poder sair para lugar nenhum. Ele ou fica ali ou pula no mar e morre afogado. Não tem outra alternativa. Então, as perspectivas não são as melhores. As expectativas também não são as melhores. Tudo que eles têm como visão de futuro a coisa vai ficar cada vez pior, nós vamos morrer. Essa era a visão que eles tinham. Eles estavam preocupadíssimos, desesperados, tudo que eles podiam fazer eles faziam. A tempestade não passa, a tempestade não se acalma. Os marinheiros, por mais experientes que eles fossem, não conseguiam resolver a situação, manter o navio no seu curso. Chega uma hora que eles desistem, eles deixam o barco à deriva, levantam as âncoras, recolhem as velas, e seja o que Deus quiser. E ainda bem que eles fizeram isso, seja o que Deus quiser, porque Deus vai cuidar desse barco, porque dentro desse barco estavam servos dele, homens que eram seus filhos, trabalhadores na sua seara. E vidas, outras almas que estavam ali, era um número bem elevado de pessoas, que eram preciosas aos olhos de Deus. Deus deixa isso bem claro, quando o anjo vai falar com Paulo lá. E é muito interessante, isso está em Atos 27, vamos ver um pouquinho da palavra aqui, Atos 27, os versos 43 e 44, A situação é crítica, a quarentena é crítica, as perspectivas são terríveis, não se vê saída, não se tem ideia de onde se está, não se vê terra firme, não se vê as estrelas do céu para poder se basear que rumo que se está tomando, não se vê o sol há alguns dias, é só vento, chuva, tempestade, vento, negridão, escuridão, risco, perigo, tumulto, mar revolto. Essa, pela palavra, era a situação que eles estavam vivendo. Até que no versículo 43 aqui do texto, vamos ver se eu consigo achar aqui, o verso de número, verso 22, desculpe. No verso 22 diz, Paulo agora conversando com os seus companheiros de viagem, e estavam todos já desesperançados, além de desesperados, desesperançados. Então, no verso de número 22 diz assim, mas agora, Paulo falando com eles, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo,
porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O navio vai afundar, mas vocês vão se salvar. E ele continua dizendo por que ele está afirmando isso no verso de número 23, que ele diz: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como me foi dito. Vai acontecer exatamente, eu creio nisso, vai acontecer exatamente como o anjo falou comigo. Então, um tratar do Senhor com a vida de Paulo, num momento de risco, perdoe eu usar o termo de novo, quarentena, ninguém pode sair para lugar nenhum, não tem liberdade de ir e vir, não se sabe o desfecho que vai haver dessa batalha contra a natureza, mas de repente Deus vem dizer para ele: Paulo, fica em paz. O navio, talvez eu vou repartir com vocês o que passa pelo meu coração. Talvez o anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo. Então Paulo pergunta: isso quer dizer que a tempestade vai passar? O anjo diz: não. Então a gente vai chegar com o navio em um porto seguro? O anjo diz: não. Então como é que eu posso ficar em paz? Fica em paz, o navio vai se perder, mas nem você, nem nenhum dos que estão com você vão perecer. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de vocês. Deus deu a você, Paulo, servo do Senhor, a vida. Olha que coisa linda. A pessoa de Paulo, a presença de Paulo dentro daquele navio, acabou preservando a vida de todas as pessoas que estavam com ele ali. Não importando se eram companheiros de viagem, como Lucas, como os demais irmãos, servos de Deus como ele, não importando se eram pessoas que não tinham Deus no coração, fossem soldados, fosse o capitão, fosse o dono do navio, fosse os demais presos que estavam sendo levados para Roma junto com ele, Deus não fez nenhuma diferença. Deus não disse: eu vou salvar você e os teus irmãos em Cristo aí, e o resto vai morrer. Não, Deus diz: eu vou salvar a todos. Aleluia. Então, traga essa palavra para nós hoje. Vamos continuar caminhando um pouquinho mais, mas traga essa palavra do Senhor para nós hoje. Eu tenho dito, afirmando, que a palavra de Deus é para hoje, não é história. Eu não sou um contador de histórias. Eu estou aqui para compartilhar, como eu tenho dito, o que eu acredito. Para mim isso é uma verdade, é uma realidade. Deus tratou, cuidou de Paulo, Deus trata e cuida de mim, Deus trata e cuida de você, da tua família. Queira o Senhor abençoar as pessoas que estão à tua volta, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver, nesse tempo de crise, que a tua vida seja a razão pela qual ou por a qual o Senhor vai abençoar e preservar as outras pessoas que estão à sua volta, independente de serem crentes ou não, independente de quem quer que seja. Por tua causa, o Senhor pode abençoar. Por tua causa, o Senhor pode preservar da pandemia. Por tua causa, o Senhor pode guardar. Por tua causa, a bênção do Senhor pode ser derramada sobre a nossa nação. Por tua causa, por minha causa, por nossa causa. O anjo do Senhor trouxe a Paulo dizendo: olha, as coisas vão continuar acontecendo, a tempestade não vai passar, o barco vai afundar, mas fique em paz que ninguém vai morrer. E Paulo acreditou nisso, Paulo confiou nisso. Paulo os admoesta a ter bom ânimo. Paulo os incentiva a comer olha, comam, se alimentem, porque vocês vão precisar de ter saúde, de estarem saudáveis na hora do desfecho disso aqui. Na hora que acontecer o que vai acontecer, o barco vai se perder, vocês precisam estar aptos para preservarem a própria vida. Então se alimentem. Se você estiver fraco, se você estiver ansioso, desesperado, for precipitado, não tiver confiança em Deus, você pode acabar
naufragando junto com o barco. Você pode acabar perdendo a oportunidade que Deus te dá de permanecer vivo, de permanecer viva. Traga isso para a tua vida hoje. Então, eu disse ontem, se você tem alguém que tem razão para ser feliz, é um crente em Jesus Cristo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um ancião de Deus, uma anciã de Deus, um idoso de Deus, uma idosa de Deus, estão em paz no coração. Em paz no coração, tem razão para se alegrar na presença do Senhor, um jovem, uma jovem, as crianças, porque Deus cuida de nós, Deus está no controle de todas as coisas. Pode acontecer um monte de coisas ruins? Pode, mas o Senhor te diz, olha, eu vou preservar a tua vida e de quem estiver com você, eu vou estar do teu lado. Eu cuido de você. Essas vidas, muitas delas precisam reconhecer a mão de Deus atuando, a mão de Deus libertando, a mão de Deus operando maravilhosamente, distintivamente, de maneira singular, específica. Creia nisso em nome do Senhor. A narrativa bíblica continua, o registro bíblico continua. De repente, eles soltam as âncoras, como eu disse, baixam as velas, deixam o barco à deriva e vão encalhar numa praia. Eles vão encalhar numa praia. E como eu me alegrei quando eu li aquela frase que essa pessoa inspiradamente escreveu, às vezes Deus acalma a tempestade. E outras vezes quis dizer, outras vezes não. Outras vezes ele não acalma a tempestade e acalma quem está dentro do barco. Os marinheiros, os passageiros. Parece que na visão de Paulo aqui, Paulo estava calmo, os irmãos deveriam estar calmos junto com ele. Mas eu não sei se os demais estavam calmos não. A Bíblia diz aqui que os soldados romanos queriam matar todo mundo para ninguém fugir. Porque se alguém fugisse, eles pagariam com a própria vida. Essa era a regra. Nós vimos isso, essa mesma regra nós citamos naquela nossa meditação sobre a libertação de Pedro, quando estava em Jerusalém, lá e a igreja orando. Então, a regra é essa: perdeu o prisioneiro que era a tua responsabilidade, você paga, a tua vida paga no lugar da dele. Então, os soldados queriam exterminar todos os presos que eles tinham que entregar, e assim ninguém escaparia, eles não correriam risco nenhum de qualquer punição. Mas diz a palavra que o centurião, por causa de Paulo, mais uma vez, coisa linda, por duas vezes, a vida de Paulo foi a razão do livramento, a razão da continuidade da vida de alguém. Primeiro, aos olhos de Deus, por causa de Paulo, Deus preservou todas aquelas vidas. No segundo momento, por causa de Paulo, o centurião não permitiu que os soldados matassem os presos. Por causa de Paulo viver, os outros também viveram. Que essa seja a tua vida, que essa seja a tua bênção, que essa seja a tua realidade. Essa realidade nas mãos do Senhor também, seja espiritualmente, seja materialmente, que você seja a causa, que eu seja a causa, que nós sejamos a causa de pessoas, de vidas, de seres humanos, de almas continuarem vivendo. A narrativa bíblica diz que o barco encalhou e começou a partir, começou a se arrebentar, a se quebrar, as ondas batendo na popa do barco, ele encalhado num banco de areia, começou a rachar. Agora não tem como mais permanecer dentro do barco. Então veio aquela frase de novo ao meu coração: Deus às vezes acalma a tempestade, não acalmou. Deus às vezes acalma o marinheiro, parece que nem todos aqui estavam calmos. Então, quando as duas primeiras ações de Deus não são as ideais ou as melhores na visão humana, então Deus vai lá e diz: agora tá bom, a tempestade não parou, o navio está naufragando, então pule no mar. Pule no mar. E aí vem o problema, né? Está na frase diz: quando não acalma a tempestade nem o marinheiro, Deus nos ensina a nadar. E agora nós vamos para o desfecho do texto que me faz sorrir. Faz sorrir, me perdoe, mas eu sorrio por ver o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Vamos para o final da palavra, para o final da nossa meditação, capítulo 27 ainda, os últimos 2 versículos do capítulo.
o 43 e o 44. Eu quero, junto com vocês, ler o verso 43 e o verso de número 44. No 42 diz lá então que o centurião, para preservar Paulo, impediu os soldados de matarem os prisioneiros, né? Verso de número 42. Vamos ler o 42 também. Então, a ideia dos soldados foi de que matassem, né, os presos para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Verso de número 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes impediu esse intento e mandou, olha só, o centurião, que os que soubessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Eles estão agora encalhados num banco de areia de frente à ilha de Malta. Eles foram levados à deriva pelas correntes marítimas para esse lugar e encalharam ali. E é esse momento que nós estamos vendo aqui. Então o centurião disse: olha, quem souber nadar, pula primeiro. Então vá, se salve lá na ilha. E todos os que sabiam nadar, a Bíblia não diz quantos foram, quais eram, quem eram, essas pessoas, de alguma maneira, pularam dentro de água lá, né? Porque o barquinho, aquele barco que fica preso, né? O botezinho que tem de reserva no navio já havia sido lançado fora para que ninguém pudesse escapar. Os marinheiros queriam escapar, então os soldados romanos cortaram as cordas, deixaram o barco embora lá, aquele botezinho, e então o lugar só onde eles ficaram é navio, não tem escape. Agora o escape, a única maneira de sair do barco que está se arrebentando é pular na água. Quem souber nadar, pula primeiro. Mas tem muita gente que não sabe nadar. Pense nisso hoje. Você talvez, vamos colocar assim, você sabe nadar espiritualmente, você sabe enfrentar a correnteza, você sabe chegar até terra firme, você mantém a sua serenidade, você mantém a sua calma, né? Você continua confiando no Senhor, mas tem gente que talvez esteja insegura, desesperada, ansiosa, né? E vou dizer para vocês, isso dentro da igreja até, dentro da igreja, não é só a pessoa do mundo, a pessoa lá de fora, não, dentro da igreja tem pessoas que têm essa insegurança, essa incerteza, estou perdido, vou morrer afogado, camarada, não sei nadar. Os que sabem nadar já estão caminhando para a terra firme. Os que têm a graça e a fé no Senhor Jesus estão passando por esse momento em paz, em serenidade. Não é fácil, eu sei que não é, tem muita coisa dolorida acontecendo, há muita preocupação, há muito risco, muito perigo, não tenha dúvida. Talvez não tenha tanto risco quanto fala, eu não sei. Eu sei que tem pessoas que estão passando por esse momento com o coração sereno, com o coração seguro, confiado no Senhor. Aconteça o que acontecer. O navio vai naufragar, vai. A tempestade não vai passar, não. A gente vai ter que enfrentar, vai. Você sabe nadar? Sei. Então pula na água. Você sabe nadar? Não, não sei. Então pegue alguma coisa. Olha o que diz o versículo 44. Então pegue alguma coisa do navio. E pule na água. Use como uma boia, use como algo que te mantenha flutuando, que te mantenha na tona da água, para você não afundar. Pega aí alguma coisa, uma madeira, alguma coisa que boie, que flutue, se abarce, se agarre, se amarre a ela e vai para a água. Essa é a ordem do Senhor, através de quem está lá dentro do barco. Façam isso, as orientações vêm, a garantia da segurança já havia sido dada pelo anjo do Senhor para Paulo antes que tudo isso começasse a acontecer. Antes que pandemia houvesse, nós já tínhamos a garantia e a bênção do cuidado de Deus para conosco, a presença do Senhor conosco. E não tem nada a ver com palavra positiva, com palavra de incentivo, nada de ânimo, não. Gente, é a realidade de Deus para a nossa vida. Mas e se alguém, um servo de Deus, uma serva de Deus, passou pela pandemia ou está acometido
pelo vírus. Fica em paz que Deus está cuidando dele, Deus está cuidando dela. Até para que ela seja um exemplo, uma razão de testemunho para as pessoas que estão em volta dela. Então, fica em paz no teu coração aí. Vamos encerrar a nossa meditação com o verso de número 44, que diz assim, leia comigo aí. E os demais que não sabiam nadar, uns em tábuas e outros em coisas do navio, se lançaram ao mar. E assim aconteceu. Estou lendo devagarzinho para você prestar atenção bem no que nós estamos lendo aqui, completando. E aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Vou fechar a Bíblia. E aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Os que sabiam nadar chegaram em terra salvos. Ninguém morreu. Mas os que não sabiam nadar também chegaram em terra salvos. Ninguém morreu. Todos estavam ali. Ninguém se perdeu. Porque havia a palavra dada por Deus e que Paulo disse, eu creio. O Deus que eu sirvo, o Deus de quem eu sou, diz que vai ser assim. E eu creio na palavra do Deus que eu sirvo. Eu creio que tudo o que ele falou vai acontecer. Então, permaneça, meu irmão e minha irmã, confiante, abençoado, sereno. Passe pelo que tiver que passar. Observe as regras de prevenção, de segurança, o que as nossas autoridades estão dizendo para fazer, aquelas que têm bom senso, aquelas que são necessárias de verdade. Tome cuidado com o que você ouve, não acredite em tudo. Repito, tem muito uso malvado, maldoso, político, mal intencionado, usando esses sintomas, ou essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, com objetivos espúrios. Esquece tudo isso. Vamos colocar assim, foque os teus olhos, foque o teu coração, a tua crença, a tua fé, no que Deus fala com você. No que Deus fala, não é A, B, C, D, mas no que Ele diz através da sua palavra. E Deus usa a sua palavra para falar conosco. Essa palavra é para hoje, não é uma história do tempo de Paulo. Não. Deus cuidou de Paulo, Deus cuida de nós. Lá foi uma quarentena por causa de uma viagem num navio durante uma tempestade. Nós estamos passando por uma quarentena por uma razão, outra, de saúde, etc. Mas o Deus de Paulo é o nosso Deus também. Como Ele cuidou de Paulo, Ele cuida de nós também. Como Ele abençoou todas aquelas pessoas que estavam em volta de Paulo por causa de Paulo, Deus pode também abençoar as pessoas que estão em volta de você, em volta de mim, em volta de nós, por nossa causa. Então, seja um instrumento de Deus para abençoar. Ao invés de ser um instrumento para tumultuar, para desesperar, para divulgar más notícias, seja um instrumento de Deus para abençoar, trazer paz ao coração, chamar a pessoa à fé, à crença. Este momento que nós estamos vivendo pode e deve e vai se tornar um tremendo momento de quebrantamento dos corações, de reconhecimento da pessoa de Deus, de salvação de vidas, salvação de almas, para a glória do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração e quero que você creia nisso também e faça a tua parte. Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez nós te glorificamos, te agradecemos pela bênção e a oportunidade, a riqueza, a honra de podermos meditar na tua palavra. Eu aqui no teu templo, em Vila Carrão, os teus servos e servas espalhados pela cidade, pelo estado, em outros lugares, que onde estiver, cada um dos teus filhos e filhas, a tua bênção esteja sobre a vida, sobre a família, sobre o lar e sobre a nossa nação. Nós te bendizemos pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco, Pai, através da tua palavra. Que o teu Espírito maravilhoso nos abençoe, Senhor, que essa semente tão gostosa, essa paz tão preciosa que o teu Espírito nos traz, permaneça em cada vida, em cada coração, em cada família, para a honra e glória do teu nome. Nós te bendizemos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma noite aí, então,
que nós temos a bênção, a alegria. É um prazer para mim estar compartilhando, conversando com você sobre a palavra do Senhor, repartindo aquilo que o Senhor trata com o meu coração. E hoje, nesta palavra tão linda de Atos dos Apóstolos 27, trazida ao meu coração por causa de uma frase inspiradora e inspirada que alguém escreveu, que diz: Deus às vezes acalma a tempestade, Deus às vezes acalma o marinheiro, Deus às vezes nos ensina a nadar. Mas todas as coisas são a mão de Deus trabalhando na nossa vida. Fique com Deus, amanhã nós estamos juntos novamente. Lembre-se, às 9 horas da noite, o nosso período de oração. E também, em seguida, após a oração, um compartilhar da palavra de Deus com você, com o povo de Deus, com aqueles irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Um abraço muito apertado para você e toda a sua família. Uma boa noite para você e sua família. Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus. E lembrem-se, a lâmpada não vai se apagar. Um abraço.